a cobrança do corpo perfeito vem mais das mídias sociais e mais do público. Porque a dança, você precisa do corpo saudável para você realizar o movimento, contar a história através do movimento. É muito árduo, é estressante, mas é um amor grandioso, porque a partir do momento que um bailarino, uma bailarina escolhe ser um profissional de uma companhia de dança, é muito amor envolvido, é muita paixão envolvida. Quando nós fazemos uma aula de balé clássico ou outro estilo de dança, a gente sai da zona de conforto o tempo todo. Trabalha a postura, trabalha o alongamento, deixa a mulher elegante. É incrível como trabalha a autoestima. Todos os corpos podem fazer balé? Olá, eu sou Flávia Torres e esse é o PitayaCast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje a minha conversa aqui é com a Aninha Martins. Ela é bailarina e profissional de educação física. E a gente vai conversar sobre como a gente pode mexer o corpo fazendo balé. Como a gente pode se descobrir com o balé, né, Aninha? Bem-vinda, tudo bom? Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada. O balé é transformador, concordo com você. A dança é transformadora. É verdade, né? Obrigada a você também. Ai, linda. Arrasou. E eu aproveito para pedir para você deixar o seu like. Se não se inscreveu, se inscreva no canal do YouTube. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, deixe estrelinhas no PitayaCast, siga também. Nós estamos no Instagram, é @PitayaCast. E se você gosta desse tipo de conteúdo, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Então, Aninha, eu vou já começar com uma pergunta assim que eu tenho pensado bastante assim. Todo mundo pode dançar balé? Todo mundo pode dançar balé. Todas as pessoas podem dançar balé, pode dançar qualquer estilo de dança. Bom, o balé clássico em si, se divide. Então, o profissional e quem quer dançar como uma forma prazerosa. Então, por isso que eu digo que todas as pessoas podem dançar balé. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, porque a dança, ela tem esse poder de, além de ajudar as pessoas a desenvolver capacidades físicas e habilidades motoras, ela ajuda muito, muito naquela limpeza mental. Ela ajuda a revigorar as suas emoções. E ela também é muito importante porque ela ajuda a você trabalhar o teu cognitivo. Entendi. Quer dizer, praticamente multifatorial, né? Exatamente. Agora, deixa eu entender só uma coisa, assim, a gente tem o balé clássico, mas a gente sabe que tem outros tipos de balé. Que tipos que tem, assim, e o que difere um do outro? Exatamente. Bom, o balé clássico é como a matemática e o português numa prova, num vestibular. O balé clássico é a dança que prepara o bailarino e a bailarina para dançar todos os estilos de dança. Então, vamos explicar bonitinho para as pessoas começarem a entender como que é o mundo da dança. O balé clássico, ele surgiu na França e através dele teve ramificações para outros estilos de dança. O balé clássico, ele é dividido em métodos e tem os estilos de dança. Então, o balé clássico, os métodos, eu vou citar 4 escolas: a francesa, a russa, a inglesa e a cubana.
Esses 4 métodos, eu vou falar aqui no Brasil. Esses 4 métodos são utilizados nas escolas ramificadas nos estados, que é responsável pela formação de bailarinos e bailarinas. Os estilos de dança, eu vou citar. Nós podemos hoje atribuir os estilos de dança nos estúdios de dança, nas escolas de dança e nas academias. Porque hoje as academias também proporcionam aulas de dança. Quais são os estilos de dança? Jazz, jazz dance, hip hop, street dance, o contemporâneo, vários. Tem mais que estão surgindo. Agora, reels, o aerojazz, walking dance. Então, esses são estilos de dança que saiu da ramificação do balé clássico através de profissionais da área da dança, que são bailarinos, que hoje são coreógrafos e professores, mestres, que criaram os seus métodos através desses estilos de dança. E o balé clássico tem um método que é utilizado para didática, para ajudar as crianças que começam, adolescente e depois adulto, que tem a formação. Então, é essa a diferença. O balé clássico tem 4 métodos, existem mais métodos, mas esses 4 são os mais utilizados. E os estilos de dança, que veio da ramificação, onde esses profissionais foram criando seus métodos, entendeu? Então, cada profissional utiliza o seu método para dar uma aula de jazz, para dar uma aula de reels, para dar uma aula de hip hop, street dance. E Aninha, como que é a carreira de quem, assim, a gente vai falar sobre 2 coisas aqui, mas eu queria até, porque eu tenho curiosidade, né? As pessoas que dançam balé amadoramente, mas tem o profissional. Como que é a carreira de um profissional de balé ou de dança? Bom, eu vou explicar em 2 vertentes. A carreira de um bailarino, uma bailarina que participa de uma companhia de dança, que o trabalho dele é o trabalho dele, dela, e de um profissional que é um professor ou é um bailarino que participa de algumas coreografias ou de comerciais. Bom, a primeira categoria, um bailarino profissional, primeiro que assim, para ele entrar numa companhia, ele tem que passar por uma audição, uma seleção. Os ensaios, geralmente, por exemplo, a companhia é assim, é um trabalho. Então, é assim, no período da manhã, eles têm as suas aulas de clássico, todos os dias, de 1h30, 2 horas de aulas de clássico, todos os dias. Os ensaios, eles têm um intervalo, daí eles começam os ensaios, então depende muito dos coreógrafos que foram convidados, então eles começam, né, os seus ensaios. Geralmente, esses ensaios, eles são divididos na período da hora do almoço, daí tem um intervalo, o período da tarde. A parte de preparação física é muito intensa, porque além deles fazerem as aulas práticas de balé clássico, eles fazem outros estilos de aula. Eles passam por um treinamento, eles fazem musculação, eles fazem um treinamento funcional, eles fazem aula de pilates. Geralmente, dependendo da companhia, que são companhias grandes, eles também têm um nutricionista que ajuda, psicólogos, fisioterapeutas, massagistas. Então, é assim, é uma vida totalmente dedicada à dança e à companhia. Quando é período de apresentação, geralmente, se eles têm que viajar, são viagens longas, viagens cansativas, que eles têm que ficar totalmente concentrados na companhia. O sono, né, é muito importante.
para evitar lesões, porque, por exemplo, se eles têm numa companhia um bailarino ou 2 bailarinos que se lesionam, prejudica a coreografia. É claro que sempre tem um substituto, Aham. mas prejudica o emocional também do bailarino. É muito árduo, é estressante, mas é um amor grandioso, porque a partir do momento que um bailarino, uma bailarina escolhe ser um profissional de uma companhia de dança, é muito amor Aham. envolvido, é muita paixão envolvida. E então eu vejo assim que a parte de preparação física atuando com a dança e a preparação física atuando com a parte da musculação, os exercícios funcionais, eles combinam perfeitamente para ajudar o bailarino a dançar divinamente. Que legal. Oni, e a tua experiência? Me conta um pouquinho da tua experiência como bailarina. Bom, eu tenho 54 anos. Eu me formei com 17 anos. Eu sou de Pirassununga, uma cidade do interior de São Paulo. Na minha cidade, existem 2 escolas de formação para bailarinos e bailarinas. Escola de bailados. Aham. Quando eu falo escola de bailados, são escolas que são específicas para formação, como tem aqui em São Paulo e em outros estados, Rio de Janeiro e em outros estados. Então, eu me formei na Escola Artística Cultural, existe também a Cacilda Becker. Eu estudei 11 anos junto com a escola. Então, o que acontece? Quando você está na escola, você tem que acompanhar junto o balé. Então, se eu estou no primeiro ano da escola, eu estou no primeiro ano do balé. Quando eu estou para me formar, primeiro colegial, primeiro técnico, segundo técnico, terceiro técnico, daí você passa por uma audição e você recebe um diploma que é reconhecido pelo MEC, é um diploma. Como é um diploma, quando você faz uma graduação, é uma graduação que eu tenho como bailarina clássica. Então, eu fiz isso em Pirassununga, muitos anos. Vim para São Paulo, o meu mestre foi o Ismael Guiser, que muita gente que é do mundo da dança sabe quem ele foi. Foi o Ismael Guiser, eu dancei com ele dos meus 17 anos, 18 anos até os meus 23 anos. Dancei profissionalmente na companhia dele. Passei no Balé da Cidade, na época era o Luiz Arrieta. Então, eu fiquei 3 anos no Balé da Cidade. E foi assim, foi maravilhoso, mas também foi muito difícil, porque eu era muito nova. E São Paulo é uma cidade que te exige muito. Então, assim, fisicamente exigiu muito de mim, eu tive lesões, eu também tive problema com o físico, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa magra, mas eles exigiam de mim para eu ser mais magra. Mais ainda? Mais. Sério? Então, isso foi muito sofrido para mim, a distância com a minha família. Então, eu era muito nova. Então, quando você é muito nova, mesmo tendo um respaldo da família, de amigos, estruturada numa boa escola, com um ótimo profissional como era Ismael Guiser, é difícil, porque você tem que sair daquela vida de Alice e enfrentar outras bailarinas que eram melhores do que eu. Então, é assim, eu fisicamente, eu tinha que lutar com o meu físico, que eu tinha que ser magra, 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 mesmo sendo magra. Tecnicamente, eu era muito boa, eu tinha que ser melhor. A minha questão era a altura das pernas. Quando eu me deparei aqui em São Paulo, eu me deparei com bailarinas com alturas das pernas, en l'air, 180 graus. Eu era 90 graus. Elas eram 180. E isso me causou muita frustração. Só que na época tinha uma bailarina chamada Luciana Porta. Ela já era do Balé da Cidade, lindíssima. Lindíssima, com o mesmo físico com o meu. E a altura da perna dela era 90 graus, mas perfeita.
linda no palco. Ela dançava com intenção. E era uma das solistas do balé da cidade. Então, é assim, ela era minha inspiração na época. Então, eu ficava o tempo todo me inspirando nela. Tinha bailarinas maravilhosas de outras companhias, porque nós fazíamos aula todos os dias no Ismael Guiser e outros bailarinos de outras companhias vinham. Mas ela era meu referencial, a Luciana Porta. Ela, porque a gente tinha o mesmo físico, cabelo comprido e passava pelo mesmo sofrimento, mas assim como ela se comportava, então ela era o meu referencial. Daí teve um dia que o Ismael Guiser foi conversar comigo e chegou para mim e falou assim: Aninha, sempre fui chamada de Aninha, eu preciso conversar com você. É o seguinte, você é linda dançando, você é maravilhosa, no palco você se destaca, mas você não pode continuar como uma profissional como uma profissional da dança, como bailarina profissional. E eu vou te explicar o porquê. Vai doer agora, mas você vai me agradecer no futuro. Você vai fazer uma faculdade. A minha sugestão é que você faça uma faculdade de educação física. Você pode continuar dançando, você vai ser uma ótima professora. Então, você vai ter 2 profissões. E lá na frente, vai te ajudar muito. Porque agora você está sofrendo e a tendência é aumentar o sofrimento. Para mim foi muito doído. Conversei com os meus pais concordaram. Então daí eu decidi sair da companhia. Mas você estava sofrendo por conta de todo, digamos assim, um modo de vida? Muito. De maneira Eu geral, não estava sim. feliz. Tá. E o Ismael Guiser foi como o pai. Ele viu que eu não estava feliz. Ele percebeu isso. Na época eu já estava com 20, 21 anos. Estava sofrido demais, demais. Eu não estava tendo estrutura emocional. Bem, daí, claro, eu fiz a minha graduação, fiz o vestibular, fiz a graduação, eu estudei na Unesp, fiz o Unesp, morei 4 anos em Rio Claro, continuei dançando. Quando eu me formei, eu voltei para São Paulo. E o que aconteceu? Realmente o que o Ismael Guiser falou. Você vai me agradecer lá na frente. E hoje eu agradeço ao abençoado, ele não se encontra mais aqui conosco. Foi graças a ele, hoje eu estou aqui como bailarina e profissional de educação física, que eu tenho muito orgulho. E podendo falar sobre o mundo da dança, eu participo ainda, eu danço ainda, e eu participo. E hoje, assim, na área da educação física, eu trabalhei em grandes academias. Eu tive vivência e tenho vivência com grandes profissionais do mundo fitness. Então, hoje, eu bato palmas pela dor que foi causada, mas foi um diamante que foi lapidado através dessa dor. Foi o mal que veio para o bem, né? De certa forma, né? A arte em si, quando a gente olha para grandes artistas, não só do mundo da dança, todos têm um sofrimento. Até mesmo quando vai criar uma coreografia, ou quando vai criar uma aula, ou quando vai compor uma música, ou pintar. Todos têm uma história, têm uma dor. Todo artista tem uma dor. E assim, eu tenho certeza, como bailarina, eu era nova, que eu passei por essa dor, outras bailarinas passaram por muitas dores piores do que eu passam por dores piores do que eu hoje. Aninha, eu não vou pegar esse gancho agora de uma coisa que a gente ia falar, mas já vou falar porque você está falando isso e eu fiz um episódio aqui, eu vou deixar até o link aqui, sobre distúrbios alimentares, com a doutora Marion Jung, e ela, em um certo momento, ela elenca algumas profissões que têm mais tendência a desenvolver distúrbios, especificamente anorexia, e aí ela cita como uma das profissões o balé, né? Eu já queria aproveitar e tocar nesse assunto, então, já que a gente já está falando de dores, vamos falar sobre as dores agora, abrir a caixa de Pandora?
E porque você já me falou, gente, eu conheço a Aninha é uma pessoa magra, né? Agora você vir me dizer que eles exigiam que você fosse mais magra ainda, quer dizer, é uma prova cabal dessa questão, né? Dessa pressão e não tem jeito, acaba desenvolvendo, né? Assim, como que você via, você convivia com isso, é, hoje como está, como que você vê essa questão? Que é uma questão que tá, né, acaba virando uma questão de saúde pública, É né? É verdade. muito grave. É. Primeiro, assim, só para explicar o porquê que em companhias eles exigem o físico do bailarino para magro. Bom, companhias de dança que trabalham mais com balé de repertório, todas as bailarinas têm que ser magra, porque o balé de repertório é o balé clássico puro. Companhias de dança que trabalham com mais balé contemporâneo, com dança contemporânea, o físico das bailarinas são magros para o forte, com tônus muscular, devido às mudanças que tem na dança contemporânea, de plano alto para plano baixo, acrobacias, então precisa de uma estrutura muscular. Não que o balé clássico precise, também precisa, mas tem essa diferença de físico. Outra coisa que precisa ser muito bem entendido. Quando a gente está no palco, quando a gente está na TV, quando a gente tira a foto, a tendência é você aumentar o ângulo. Então, por exemplo, quando um bailarino está no palco, você vê a companhia num quadrado. Então, geralmente nesse quadrado aumenta. Então, por exemplo, você está vendo uma bailarina, nossa, como ela é forte, gente, que corpo forte. Quando você vai conhecê-la pessoalmente, você vai falar assim, nossa, mas você é muito magra. Então, por isso, a estética. Também a performance ajuda melhor para a parte de performance, a habilidade motora. Então, por essas questões. Agora, a questão negativa é que o profissional que dança, ele tem que ter um equilíbrio emocional 100%. Se ele não tiver um equilíbrio emocional 100%, ele vai começar a se cobrar. Então, assim, já tem uma cobrança da companhia perante ao bailarino. Assim, quando eu falo da cobrança, Flávia, não é assim que o diretor da companhia vai ficar falando toda hora, você tem que ser magro, você tem que ser magro. Não, não é isso, não é assim hoje, não é. A cobrança vem até mesmo do público, das pessoas que estão olhando. Então, é assim, eu não concordo que a dança tem essa cobrança do corpo perfeito. Eu acho que começou isso porque o público, quando olha uma companhia de dança, quando olha uma bailarina, já coloca que ela deve ser magra. É o estereótipo, né? É criado. Então, isso começa a dar um distúrbio emocional e começa a afligir o emocional, já começa a ir no psicológico. Então, daí começa a ter esses distúrbios alimentares, porque a pessoa, quando ela se olha no espelho, ela se vê gorda. Ela se vê gorda. E ela não está gorda. Então, daí começa a ver essas questões. Hoje, Flávia, eu vou ser bem sincera com você. Quando eu vou assistir os espetáculos ou quando eu tenho contato com as minhas amigas que participam dessas companhias de dança, eu não vejo mais essa cobrança árdua como eu tive, ou como aconteceu no passado. Hoje, as companhias de dança, elas têm uma estrutura, elas têm psicólogos. Se não tem, hoje você pode ter acesso a psicólogos que podem te ajudar, aos florais que podem te ajudar nesse equilíbrio emocional. Eu vejo que a cobrança do corpo perfeito vem mais das mídias sociais e mais do público. Porque a dança, você precisa do corpo saudável para você realizar o movimento, contar a história
a história através do movimento. E um corpo saudável começa com uma mente saudável, Claro. com uma emoção saudável. Legal. E Aninha, assim, eu acho que assim, a gente tá falando sobre isso no pessoal do profissional, né? Mas vou te dar um exemplo, assim, às vezes eu tenho vontade de ir. Não sei, me bateu uma vontade. Nunca fiz balé clássico, eu fazia aerojazz, dança do ventre, outras coisas. E você sabe que esses dias eu me peguei olhando, assim, para a sala de aula, para as meninas fazendo balé, falei, deu uma vontadinha, assim, de fazer, né? Mas mas você sabe que a gente mesmo, a gente tem uma autovigilância, né? Que eu acho que até também não é legal. A gente não é legal com a gente mesmo, né? E aí o pessoal, será que eu tô. Ai, mas eu tô gorda pra fazer. Mas, gente, colocar aquele colã com aquela sainha vai ficar ridícula, né? O que você diria para uma pessoa que pensa isso? Aí eu já te emendo com uma pergunta. Todos os corpos podem fazer balé? Sim! Graças a Deus! Olha, gente, você tem 2 pernas, 2 braços, olhos maravilhosos. Primeiro você tem que se olhar no espelho e falar: "Você arrasa todos os dias". Então você pode sim fazer aula de balé clássico. Então eu vou te explicar. Hoje as aulas de balé clássico, elas são específicas para mulheres adultas. Mulheres que nunca fizeram aula de balé clássico, mulheres que fizeram aula de balé clássico, pararam e retornaram, e mulheres que estão muito, mas muito machucadas emocionalmente. Hum, Essas 3 vertentes dessas mulheres buscam uma aula de balé clássico. Por quê? Primeiro, trabalha a postura, trabalha o alongamento, deixa a mulher elegante. É incrível como trabalha a autoestima. É um outro mundo. Essa mulher vai ter uma vivência com a nomenclatura francesa, que os ai, tão passos é lindo, tudo em né? francês. Ai, eu amo. Vai, fala alguns aí pra gente. Fala. Então, devant, la seconde, derrière. Devant é frente, la seconde é lado, derrière é atrás. Olha só, a gente quebra, a gente não aprende francês. En avant, en arrière, é quando eu vou para frente. En avant, en arrière, é quando eu vou para trás. Posições de sala de aula. En face, é para frente. Quando eu estou olhando para frente, en face. Croisé são as diagonais. Effacé, aberto. Uhum. Écarté, lado. Grand batiment, quando a perna, né? O grand batiment é quando a perna, a gente chuta a perna estendida e ela tem que ir para 90 graus ou 180 graus. Legal, pas de bourrée. Pas de bourrée, o pas de bourrée, ele existe, então, o pas de bourrée é um passo que é utilizado em vários estilos de Uhum. dança. O aerojazz, por exemplo, a Regina Por isso que utiliza eu sei. muito. E no balé clássico, nós utilizamos o pas de bourrée dessous, desci, o dessous, desci é de trás para frente, dessous de frente para trás. A biomecânica é diferente. É um passo de deslocamento, o pas de bourrée. Ele geralmente é um passo complementar para outro passo. Uhum. Ele é utilizado muito, tanto no balé clássico como em todos os estilos de Que dança. legal, hein? Adorei. Ô, Aninha, você já me convenceu, tá? Eu vou Tá. fazer. Isso, assim, voltando aos benefícios para esses amadores, você falou em postura, autoestima, que é uma coisa também que eu quero falar. Tonifica musculatura, que mais? Flexibilidade. Então, assim, a parte de preparação física aumenta, assim, o condicionamento cardiorrespiratório ajuda, porque quando você está fazendo uma aula de balé clássico, você trabalha a fase concêntrica e excêntrica do músculo. Então, ajuda você a ganhar tônus muscular no corpo inteiro.
e alongamento com flexibilidade. Porque o balé, você utiliza muito as articulações com tendões. Algo que você utiliza muito no balé é o andeor. Por que o andeor? Porque ele vai dar o andeor do quadril. Então, o que acontece? Nós temos o quadril, aqui, imagina o quadril aqui. Essa parte côncava é o acetábulo. Daí, nós temos o fêmur, maior osso do corpo humano, ele encaixado aqui no acetábulo, então aqui está normal. Então, no balé clássico, nós fazemos uma rotação para ficar andeor. Nessa rotação, nós vamos ter a facilidade para fazer todos os exercícios que são específicos das aulas de balé clássico. E esses exercícios específicos vão ajudar nos outros estilos de dança. Se você perceber, todos os estilos de dança, até mesmo você, Flávia, quando dançou Aerojazz, você está fazendo andeor. Por quê? Vai ajudar no deslocamento. Vai ajudar no deslocamento, vai ajudar você quando está na posição estática a realizar um movimento en l'air da perna, ou um pas de bourrée. Então, esse movimento andeor, ele ajuda a bailarina, o bailarino ou o aluno a fazer uma aula, tanto de balé clássico ou outros estilos de dança, na parte de deslocamento ou execução do próprio movimento. Uma curiosidade sobre o andeor. Por que o andeor? Então, assim, quando começou o balé clássico na França, ele começou como teatro. Não era uma dança, era um teatro. E esse teatro era realizado naqueles teatros, vamos lá, esqueci. De arena? De arena. Então, as pessoas ficavam sentadas, né, de cima para baixo, via embaixo. Então, para ter maior visão das pessoas que estavam atuando, eles começaram a fazer essa rotação do quadril para ter melhor visão. E a partir dessa dança-teatro começou o balé clássico. É uma história nisso. Legal. Então, por isso que surgiu o andeor. Que legal. E a gente pode começar, uma pessoa com mais de 50 anos, pode começar sem experiência nenhuma hoje, assim, tem aulas voltadas Específicas. para esse Para público. melhor idade, sim. Hoje em dia, pessoas de... Então, né, aquela coisa, né? Eu tenho 54 anos. Eu faço aula de balé clássico até hoje. Pessoas de 60, você vê fazendo aulas de balé clássico. É claro que essas aulas vão ser específicas em didática para cada... por exemplo, uma aula de balé clássico para crianças vai ser específica, didática para criança. Para adolescente, adulto, específica. De 40 anos para frente, vai ser específica. Porque, como eu já te falei, uma aula de balé clássico, ela tem uma didática. Você começa na barra, depois você vai para o centro e depois você vai para as diagonais. Dentro dessa didática, você tem exercícios que são específicos para equilíbrio, para potência, para deslocamento. Então, você trabalha muito, como eu falei, a ação de contração e a fase excêntrica, contração e alongamento ao mesmo tempo, equilíbrio, muita flexibilidade, muita força, e é tudo ao mesmo tempo. São todas as capacidades físicas, por exemplo, num exercício. Então, você trabalha os exercícios mais na semínima da música, que são os batimãs tandis, os GTs, o plié, ele é mais um adágio, que trabalha muita força muscular. É como se você tivesse um exemplo. Um exercício de uma sequência de plié é como plié, se quando fosse... a gente fica abaixando, vou pedir para você fazer um exercício, a gente colocar aqui depois para a gente ter uma noção saber o visual, que é. né? É uma flexão do joelho, numa Mas é uma posição loucura. de primeira, segunda... hoje não utiliza muito o plié na quarta posição, que é uma posição de antero-posterior, e na quinta, que são as posições em andeor do quadril.
só para você e, que- e você que está escutando saber, quando você faz uma sequência de play, é como se você estivesse fazendo um agachamento Ah, livre, uhum. com Isso a que eu ia tua te maior perguntar. sobrecarga. Maravilha, porque eu ia te perguntar como que está o balé para as outras atividades físicas, outras modalidades, né? Assim, não é uma coisa para, não é fraquinho, é um exercício bem vigoroso e Muito. pode até substituir não substituir, mas valer para uma musculação. Vai, você tá Hum, falando em agachamento, esse que aí vai rolar uma briga, e uma polêmica, né? As modalidades sempre cada um quer puxar a brasa para sardinha, mas vale, né, gente? Não tonifica? Bom, o balé então, né, Flávia? Fortalece? Flávia, assim, uma aula de balé clássico, você vai trabalhar todas as capacidades físicas e você vai sim ganhar tônus muscular, junto com postura e alongamento, mas depende muito da fase que o indivíduo está. Quando eu falo Uhum, indivíduo, tanto homem como uhum, mulher, uhum. nós sabemos que uma criança, ela vai estar na sua fase de crescimento, então o balé clássico vai ser para específico para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então, tem certos exercícios que ela não vai fazer, porque pode atrapalhar o crescimento dela, o Tá. desenvolvimento dela. Daí chegou tal idade, vamos colocar 15 anos. 15 anos até os seus 20 anos é intenso. Então, nós sabemos que ela está no auge. Então, seus hormônios, o fator hormonal ajuda muito também no ganho também de massa muscular. Uhum. Então, ela não vai precisar, no caso, fazer uma musculação. Só que a partir dos 25 anos, nós precisamos desses fatores externos. No caso, eu estou falando da musculação e uma aula de pilates para ajudar essa Entendi. pessoa a ganhar massa muscular e a ter uma estrutura articular melhor. Uhum. Então, eu não posso falar para você, como profissional de educação física, que a pessoa só fazendo uma aula, por exemplo, essa pessoa tem, desculpa, tem que ser sincera, Hum, ela tem 40 anos, 45, hum. 50 anos, eu não quero fazer musculação e eu só quero fazer balé clássico e eu vou ter ganho de massa muscular. Não, ela precisa acompanhar uma musculação. Uhum. Ela precisa. Eu preciso ser É, sincera, claro. porque a musculação, ela vai ajudar essa pessoa a ter qualidade de vida e vai ajudar ela a fazer uma aula de balé clássico. Eu faço musculação e eu faço uma aula de balé clássico e outros estilos de dança, porque a musculação me ajuda. Entendi. Estou falando como bailarina e como profissional Uhum. de educação Aham. física. Então é assim, é aquelas vertentes de idade, a questão hormonal que ajuda o ser humano a ter ganho de massa muscular. Entendi. O ser humano é ser humano. Uhum. Então, Complexo, né, e é, precisa é acho que as alimentação, coisas, se complementam, né, as modalidades, sim, né. É que, assim, eu muito. falo isso porque tem muita gente que gosta de ficar numa coisa só e acha que: "Não, tudo bem, eu vou fazer essa modalidade", mas não se dá conta que tem coisas que podem até ficar em torno e auxiliar, né. Posso te falar uma coisa que Claro. você sabe que a dança desenvolve, que eu posso falar, e você, e as pessoas que fazem balé clássico ou outros estilos de dança, e ajuda a quebrar paradigmas e sair da zona de conforto. Uhum. Quando nós fazemos uma aula de balé clássico ou outro estilo de dança, a gente sai da zona de conforto o tempo todo. Então, nós sabemos que quando nós queremos melhorar como ser humano em relação ao nosso corpo, em relação à nossa vida, a gente tem que sair da zona de conforto. E a dança trabalha isso. Trabalha Você muito. sabe Eu disso. sei disso. Eu faço aerojazz, você disse que queria mencionar a Regina Calil, no fim eu tô aqui me adiantando. Mencionando também vou deixar que tem um episódio com a Regina. Eh, é uma sensação interessante, porque você falando isso, a gente começa uma aula, uma coreografia, você fala: "Gente, eu não", a sensação que vem na cabeça: "Eu não vou conseguir". Que desafio, né. E aí você vai, mas se você fica lá, porque você não quer pagar o mico de não fazer ou de sair, você faz, e no final você consegue.
E aí essa quebra do do paradigma. paradigma. É, Exatamente. exatamente. Eh, eu vou falar sobre a minha pessoa. Eu sou totalmente clássica. Quem já me viu dançando fala assim: "Nossa, Aninha, Aham. eu sou totalmente clássica". Eu amo balé clássico, eu faço aula até hoje. Eu faço outros estilos de dança que tem a ver muito comigo, com a minha personalidade e com a minha biomecânica. Tem alguns estilos de dança que não tem a ver com a minha biomecânica. A biomecânica é movimento. Uhum. Então eu não faço, porque eu posso ter uma lesão, não me identifica com a minha personalidade. Então aconteceu há um tempo atrás, eu estava fazendo uma aula de jazz, e dependendo da coreografia, quebra muito o meu paradigma, porque eu tenho Hum. dificuldade e eu não consegui decorar essa coreografia. Eu, que tenho muita facilidade para decorar, para assimilar grandes coreografias, eu penso rápido, eu não estava conseguindo. E me causou uma frustração com 54 anos. Tá tudo bem, Hum. faz parte da vida. Quando eu cheguei na minha casa, eu pensei sobre a coreografia, eu falei: "Eu não vou desistir, eu vou voltar e vou refazer essa coreografia". Foi exatamente, o que aconteceu. Então, o que que eu quero dizer com isso? Não só com a minha vida, mas com a sua vida, ou com a vida de qualquer aluna, ou bailarino ou bailarina que vê a dança como uma história de vida, eu falo assim, que a dança é um floral da vida, Uhum. é um É, floral. não, terapia, Ai, né? para mim é tudo, para mim é Uhum. tudo. Que a dança, ela ajuda você, a repensar sobre você, a parar de se julgar. A dança ajuda a você para de se julgar, para de se cobrar, se olha no espelho, aplauda mais o que você consegue, menos é mais. Faça com o que você tem. A dança ajuda você Uhum. a aprender isso e colocar em prática. A dança ajuda o ser humano a amadurecer, porque, por exemplo, quando você observa crianças que estão fazendo uma aula de balé clássico, você precisa observar o comportamento dessa criança quando ela chegar na sua adolescência, quando ela for uma mulher adulta. O comportamento dessa pessoa é muito diferenciado. O comportamento de uma mulher que pratica uma aula, seja que for de dança, é muito diferenciado. Ela é Uhum. educada, ela é gentil, eh, ela vê Confiante. confiante, ela vê a vida de uma outra Uhum. forma. É, muito bom. E Aninha, mas você também criou um método, que eu acho interessante isso, e eu queria que você explicasse um pouquinho. É o Balé Blend, é isso? Exatamente, ballet blend, uma Uhum. mistura. Bom, o Ballet Blend, ele surgiu em 2016. Eu trabalhei 10 anos no estúdio Anacan. Eu Uhum. trabalhei em grandes academias. Uhum. A Bodytech, Uhum. Companhia Atlética, Biorritmo, Riboc. E na dança, quem me colocou lá dentro, a gente já vai falar que eu não vou falar o nome agora, que depois eu quero falar, é claro, é óbvio. No estúdio Anacan, eu trabalhei 10 anos. E eu ministrei aulas de aerojazz, balé clássico, e daí eu comecei a ministrar uma aula que misturava balé com os exercícios funcionais, pilates, e como hoje tem essa mistura, nós temos o balé fitness, o balé pilates, o balé funcional. Hum. As minhas alunas: "Ô, Aninha, você é tão boa a sua aula, por que que você não cria um nome e você registra?". E foi o que eu fiz. Quem me ajudou a ter o nome, né, do Ballet Blend foram as minhas próprias alunas. Uhum. Eu criei 3 nomes que eu não lembro e elas que escolheram. Esse nome ele tem um registro no INPI, Uhum. então surgiu em 2016, que é uma mistura dos exercícios do balé clássico com os exercícios funcionais e do Pilates, e Hum. com os estilos de dança em relação à didática. Então, eu
utilizo muito a minha formação como profissional de educação física para ter uma didática bem assertiva na minha aula, para ter ganho muscular, adquirir alongamento, flexibilidade e enfatizar o trabalho de todos os agrupamentos musculares, ser assertiva, não falar, a minha aula gasta 1.200 calorias, 2.000, não, eu sou assertiva. Eu vejo o indivíduo, porque se eu tenho uma sala heterogênea, é uma aula que todas as pessoas podem fazer. É uma aula que eu utilizo vários estilos de música, então eu trabalho barra, eu misturo os exercícios do balé com o funcional, fica uma sequência, trabalha muita força, muito equilíbrio, muita resistência. Trabalho o braço com o peso do corpo. Agora eu estou começando a aplicar materiais. Eu utilizo também o chão, então é barra, centro e chão. E dentro dessas abordagens, eu utilizo também o que eu tenho conhecimento da musculação para a aula. Eu faço isso porque numa sequência de membros inferiores, aonde eu quero fortalecer quadríceps e posterior da coxa com glúteos. Então, eu utilizo exercícios funcionais, agonista e antagonista, frente e trás, que vai me ajudar, através dos exercícios funcionais e do balé clássico, a fortalecer. E fica uma sequência. Tudo tem um porquê, não é oba-oba. Claro. Tem um porquê. Entendi. E nesse caso, dá para substituir a musculação para quem... Vamos supor, porque não tem tempo, vai? Não tem tempo. Sim, dá. Sim, essa aula, o Balé Blend, que é o método que eu criei, você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer na sua casa, você pode fazer quando você está viajando. E hoje, aqui em São Paulo, o Balé Blend está em 2 estúdios. O estúdio Anacan, o estúdio Enjoy. Quem ministra essas aulas é minha querida Isadora. Ela fez o curso, ela abraçou o meu método. Aliás, a Isadora que está dando muito mais aula presencial do que eu. Ah, que legal. Ela é uma querida. Então, nesses 2 estúdios e as aulas online, que você pode fazer na sua casa, e as aulas particulares também. Então, pode sim substituir a musculação, porque é um trabalho de resistência, de força, né? força e é dinâmico. Aninha, agora para a gente encerrar, que está acabando o nosso tempo, vou perguntar 2 perguntas em uma. Eu queria saber quais são as suas inspirações no balé e dicas de lugares para a gente assistir espetáculos de balé no Brasil e alguma coisa fora, se você tiver. Tá bom. Nomes de bailarinas que me inspiram. Eu vou falar essas bailarinas que aqui, São Paulo, e que eu tenho contato e que eu vivencio o dia a dia delas. A bailarina Renata Bardazzi, que ela é da Balé da Cidade, que é mantido pela prefeitura. Maravilhoso. Ela é lindíssima. A bailarina Tamires Prata, que ela é a bailarina solista do São Paulo Companhia de Dança, que é mantido pelo governo do estado. O Yoshi, que é um bailarino, que é de São Paulo Companhia de Dança. Que mais? Esses são que eu convivo, que eu, assim, tô ali de olho o tempo todo. Profissionais da área. O meu mestre de balé clássico, o Marlon Villanova, que eu comecei o ano passado com ele. Eu amo a aula dele, ele é espetacular como profissional, como professor de balé clássico. O Luan Ratacaso, que ele é fantástico, para mim ele é bailarino e um ótimo profissional de dança. A minha querida Elo Gouveia, que ela é criadora do Walking Dance e ela é diretora do estúdio Anacan. E tchan, 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 tchan!
E é claro que eu tenho que falar dela, você conhece, você é aluna dela. Aham. Eu fiz assim, eu a conheço, mas não vou falar tempo, mas é muito tempo. A minha querida Regina Calil, um beijo, gratidão, te amo. A Regina Calil, que ela é criadora do método Aerogel. Aerojazz. Eu fiz o curso dela, Uhum. eu conheço ela me conhece, ela viu eu crescer, ela me deu puxão de orelha. Assim, eu tenho contato com ela até hoje. A Regina Calil, para mim, assim, é a minha maior inspiração. Uhum. É a minha maior inspiração não só com a dança, mas também como profissional da dança e como profissional da área da educação física, porque ela é dessas duas Sim. vertentes. E como pessoa, como comportamento, nas minhas criações. Não dá para eu fazer todas as aulas dela, mas eu fico. Hoje, graças a Deus, nós temos as mídias sociais. Uhum. Lugares para nós assistirmos as nossas grandes companhias, que é a Balé da Cidade, São Paulo Companhia de Dança, as companhias que vêm aqui para São Paulo. Teatro Municipal aqui de São Paulo, Rio de Janeiro. Sérgio Cardoso, Uhum. o Teatro São Pedro, que é Ah, uma coisa, para mim, é uma é uma fofura. graça aquele Eu teatro, amo né? aquele Ele, teatro. assim, não é tão lembrado assim, mas ele é muito, muito bom. É um teatro municipal É, em miniatura. isso. Em Bem miniatura, definido. bem definido. Aqui que fica. E as mídias sociais também. Hoje a gente tem muito acesso. Você vai Uhum. no canal do YouTube e você consegue assistir grandes companhias. É verdade. Você precisa- Aninha, você trouxe alguma dica de filme ou livro que Eu fale de. trouxe um livro antigo que eu leio, releio. O Corpo Fala. Hum, Eu gosto muito desse livro, porque é um livro que aborda em como o teu comportamento, a tua expressão corporal vai identificar o que você está querendo falar com a boca. É uma dica isso é bem legal. bacana para a pessoa saber o que está acontecendo. Ah, é O assim, Corpo Fala, você sabe qual é o autor? eu não me Ah, lembro. É mas pode Laban, deixar, eu vou colocar aqui, gente. Vou Laban, colocar a minha imagem e o link aqui para vocês é muito comprarem na antigo esse Amazon. livro, é Tá, muito eu antigo, é vou, bem bacana. vou Ele, colocar ele é aqui. fininho, ele é curtinho, é um livro muito bacana. Aham. Então, por eu ser uma profissional de educação física, eu gosto muito, tudo que é relacionado à anatomia, cinesiologia. Então, eu gosto muito desse livro, Anatomia da Dança, porque eu Uhum. posso abordar tanto na dança como também na área da educação física, que eu gosto muito. Não lembro o autor. Tá, pode deixar que É, muito colocarei o legal. link e a imagem aqui, fiquem Daí tranquilos. tem um outro livro que eu tô começando a ler, tô gostando, mas é assim, que é do Gugu Keller, Hum. que se chama Dançando no Silêncio. Se não tiver paciência de ler, tem um audiobook também, Uhum. que é que de repente você não está tendo tempo de ler, tem um audiobook. Então esses três que eu citei assim, são um- uma caixinha bem Uhum. bonitinha de presente que vale a Uhum. pena assim a pessoa ter o contato, um profissional de educação Legal, física e da legal. dança, Tá. anatomia da dança. O Corpo Fala, e quem está querendo conhecer um pouquinho mais da dança, sobre Dançando no Silêncio. Sabe o que eu lembrei? Eu O estava quê? escrevendo a pauta, eu lembrei da Isadora Duncan. Tem o livro Ela dela, né, que é, é A Minha Vida, que é a biografia dela também. ela É bem é legal. a que é a criadora do balé Balé moderno. moderno, Ela exatamente. é a criadora do balé moderno. Depois dela veio a Marta Graham. É. O balé moderno chega a ser um método Aham. também. Um método. O Marta Graham Balé moderno e balé contemporâneo, que é dançado hoje, é a mesma coisa? Então, o que acontece é que, assim, balé moderno, quando você faz uma aula de balé moderno, ela segue a mesma didática do balé clássico. Quando eu falo Hã. barra, centro, Sei, sei. só que o balé moderno, ele é todo simétrico. Ele é muito simétrico, Hã. todo simétrico. Ah, o contemporâneo é um É o estilo. estilo. O contemporâneo quando você faz uma aula de contemporâneo, na maioria das vezes é no chão, É uma são movimentos loucura. quebrados, é Eu te difícil, perguntei porque uma vez eu é fiz, você falou que precisa difícil. de os bailarinos de balé contemporâneo precisam de uma
tem um corpo diferente, uma preparação diferente, porque eu fiz uma aula, gente, quase fui pra UTI. Tem que colocar joelheira. Joelheira, Depois fiquei cotoveleira. 3 dias sem conseguir andar. É punk, né? Exige muito fisicamente, né? Mas Exige. legal, só um parênteses, porque eu fiquei com essa dúvida. Aninha, você quer deixar seu contato? Sim. É no Instagram, @Aninha com 2 N's, Martins, __. No canal do YouTube, Balé Blend. No TikTok, Aninha Martins. No Facebook, no Facebook é Balé Blend. Balé Blend by Aninha Martins. Tá bom, e eu vou deixar aqui também para o pessoal o link com teus contatos. Aí o pessoal clica e já se inscreve e te segue. Muito obrigada pelo papo, Aninha. Prazer, Flávia. Obrigada a você também por ter assistido. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal do YouTube. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, deixe estrelinhas e siga o PitayaCast. Nós estamos também no Instagram, @PitayaCast. Se você assistiu até agora, gostou desse conteúdo, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Um beijo, tchau, tchau!